Olá a todos, eu sou o Márcio Valongo, sou baterista, percussionista. Sejam bem-vindos ao curso de leitura rítmica e técnica de caixa, que são coisas importantíssimas, fundamentais para quem quer seguir em frente nos estudos de percussão e de bateria. Tá? Vou falar rapidamente da minha formação. Estudei bateria com professores particulares, principalmente com Guilherme Gonçalves e com o Edgar Roca, o Bituca, na Escola Vila Lobos. Tenho minha formação acadêmica foi feita na UFRJ, eu fiz licenciatura em música na UFRJ e fiz mestrado lá. E vários outros cursos, fora as experiências profissionais que eu tive tocando com outros músicos, inclusive em grupos de percussão e grupos de jazz e de música instrumental, música popular também, também acompanhei alguns cantores, enfim, fiz um pouco de tudo, rock também, mas esse curso vai dar, a intenção é essa, é dar uma base para vocês justamente disso, né, dos fundamentos para a bateria e para a percussão, que são os rudimentos, e leitura rítmica também, porque é a nossa linguagem, é como nós vamos nos comunicar e nos tornar mais independentes, entendeu? Muita gente já toca, já tem essa... até vê aulas pelo próprio YouTube, mas não tem noção nenhuma de leitura rítmica. E isso é importantíssimo para você desvendar outros métodos, peças para percussão, quem quiser enveredar por essa área de concurso público para essas bandas militares ou bandas civis, é importantíssimo isso. Ou para quem realmente quer só desenvolver mais no instrumento, né? Bom, eu espero que vocês gostem e nós vamos começar a primeira parte exatamente por alguns conceitos básicos, né? Porque como essa turma deve ser bastante heterogênea, acredito eu, que deva ter alunos que nunca viram nada de teoria e outros já devem estar mais familiarizados, a gente tem que começar do zero, tá? Dê uma olhada lá, quem não viu ainda, dê uma olhada na ementa, toda a programação das aulas, para vocês conseguirem conseguir organizar os seus estudos, né? Ok? Bom, eu já estou aqui com o material que eu disponibilizei para vocês em PDF. Tem alguns conceitos básicos, né? Como ritmo, o que é pulso, pulsação, o que é andamento. Bom, o ritmo é fácil de você entender, né? É um conjunto de sons de diferentes durações e eles podem ou não estabelecer um padrão. Por exemplo, quando eu faço... Eu fiz o quê? Sons de diferentes durações, mas que estabeleceram um padrão. E esse padrão a gente conhece como samba. Eu posso estabelecer um outro padrão. Não tem nome, isso aí é um padrão que eu criei agora, mas é um padrão rítmico. Você vê que ele tem uma continuidade, ele tem uma coisa cíclica, né? Certo? E tem outros que, por exemplo, o baião, certo? Sons de diferentes durações. Pulso ou pulsação é o coração da música, é a batida constante que sentimos quando uma música é tocada. Uma música ou um ritmo é tocado. Por exemplo, quando a gente canta, vou falar uma música bem simples, aqui eu dei o exemplo do Parabéns para Você, quando a gente canta Parabéns para Você e canta, bate palmas, né? Parabéns para você. E que essas palmas, na realidade, elas são o quê? Elas são a pulsação da música. Você pode sentir também essa pulsação quando um ritmo é executado. Deixa eu ver se eu faço aqui do lado um ritmo, então eu vou mexer minha cabeça contando a pulsação.
que acontece? Eu materializei essa pulsação através de movimento. Com a cabeça, você pode bater o pé, bater a mão, certo? Andamento. Andamento é a velocidade com a qual executamos a música. Basicamente isso. E o que vai indicar o andamento é o quê? É justamente o pulso ou pulsação. E quem vai dar isso é ou o regente, que ele dá as entradas lá, né? Ele conta os pulsos antes de começar a música, ou a seção rítmica, no caso, bateria ou percussão, né? Que você sempre vê o baterista contando com a baqueta, né? 1, 2, 3, 4, antes de entrar a música. Tá? Bom. E agora a gente vai para as figuras de som. As figuras de som, como o próprio nome já diz, eles representam as durações de um determinado som, de um determinado. Quanto maior o valor da figura, mais longo é o seu som. Esse som pode ser determinado ou indeterminado. Como assim? Determinado é quando você tem uma nota musical, ele tem uma frequência, uma certa frequência, que a gente vai chamar, são as notas musicais. E é indeterminado quando você não tem essa, não tem nota musical ali acontecendo. Por exemplo, isso daqui, ó, que é o nosso praticável, é um som. Essas figuras podem e determinam, na verdade, representam esse som também. Não é só dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Não é só... Não é só isso. Tá? E muita gente confunde, né? Eu vou descer aqui, já tem a nossa tabela de valores, que essas são as figuras, né? As figuras de som. Então, muita gente confunde essas figuras de som com notas musicais. Elas podem ser notas musicais, mas não necessariamente. Ok? Aqui na tabela de valores, o que é necessário, o que a gente tem que é mais importante a gente ver aqui, visualizar? A relação entre essas figuras de som. Você tem aqui uma figura, essa daqui, ó, que é a semibreve, não precisa decorar nome, depois tem, logo abaixo vai ter uma tabelinha que tem o nome de todas essas figuras, mas você tem que saber a relação, que essa daqui ela tem um valor, aqui eu botei de 1, essa daqui vale a metade dessa daqui, ou seja, 2 dessas aqui equivale a uma dessa. E essa daqui é 1/4 do que? Daquela lá em cima, da semibreve. Então, 4 dessas aqui equivale a uma dessa. Por consequência, 2 dessas daqui equivale a uma dessa. Certo? Aí a gente vai descendo. Vamos para aqui, para a colcheia, que são essas figuras aqui. Aqui, essa relação, esse número aqui em relação à semibreve, que é essa aqui em cima. Então, isso aqui é uma nota dela, uma figura dessa, é 1/8 dessa daqui. Certo? Então, eu tenho que preencher com 8 notas, já é difícil, 8 figuras dessas aqui eu tenho que preencher para alcançar o mesmo valor dessa daqui. Ok? E a relação entre elas? 8 equivale a uma dessa, 4 dessa daqui equivale a uma dessa, 2 equivale a uma dessa. Vamos descer mais um pouco, só até aqui essa, tem outras figuras para baixo, mas vamos só até a semicolcheia. Essa aqui é a semicolcheia. Então, 2 figuras dessa equivale a uma dessa. 1, 2, 3, 4 figuras dessa aqui, ó, equivalem a uma dessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equivalem a uma dessa aqui. Fecha um triângulo aqui. E aí sim, 16 figuras dessa equivale a semibreve, que é aquela de maior valor lá em cima. Isso é o que a gente precisa saber por enquanto. Depois nós vamos ver como isso vai funcionar na partitura. Vocês têm que entender essa relação entre essas figuras. Tá? E elas representam, como eu já expliquei anteriormente, som, duração de som, certo? Se essa daqui tem uma duração de 4, por exemplo, ela pode ter o valor, dependendo do tipo de fórmula de compasso, ela pode ter um valor diferente. Mas vamos dizer que eu determinei que essa daqui vale 4. Se essa vale 4 tempos, 4 pulsos de som, essa vale 2, essa vale 1, essa vale meio, e essa aqui vale 1/4. Se essa daqui vale 2,
digamos assim, essa aqui vale 1, essa aqui vale meio, essa aqui vale 1/4, essa vale 1/8. Só que aqui eu determinei que essa vale 1, aí sim, aí tem todos os valores em relação à semibreve, que é essa daqui. Beleza? Vamos seguir. Bom, se vocês forem pegar esse gráfico aqui, ó, vocês vão ver que aqui eu repeti todas as figuras que estavam naquela tabela lá de valores. Tá? Aqui tem o nome de cada figura e a sua pausa respectiva. A pausa respectiva da figura tem o mesmo valor, ou seja, se essa daqui vale 1, a pausa dela vale 1 também. Se essa daqui vale 1/2, meio, essa daqui também vai valer meio. Se essa vale 1/4, essa vai valer 1/4. Aqui 1/8, 1/8, e por aí vai. Se essa aqui vale 4, essa vai valer 4. Se essa vale 2, vai valer 2. Certo? E a tabela que vale, por isso que a tabela que vale para as figuras, vale para as pausas também. Tá? A diferença é que uma representa som, né? Claro que eu já falei anteriormente, né? Essas figuras representam som. E essas representam o quê? A mesma duração, só que de silêncio. Duração de som, duração de silêncio. Ok? Vamos seguir. Bom, vamos lá. A pergunta que está ali. Como isso funciona em uma partitura? Para percussão ou para outro instrumento? A gente vai estudar primeiro os compassos simples. Tá? A primeira coisa que a gente tem que estudar, numa partitura, ela é feita de vários compassos. São as caixinhas onde a gente vai, a grosso modo, são as caixinhas onde a gente vai organizar os nossos sons, certo? Então, primeiramente, para organizar essas figuras e pausas, precisamos estabelecer a fórmula de compasso da música, ou exercício tonal, exercício musical, desculpa. Ele é dado por dois números, um na parte superior e outro na parte inferior. Esses números podem ou não estar separados por uma barra, como se fosse uma fração. Geralmente, hoje em dia, não se usa mais a barra, mas enfim, você pode encontrar. E eu botei ali porque facilitou na hora de eu fazer na hora de eu redigir o texto no Word. O número da parte superior, ou se for no caso da fração, o numerador da fração, né? Ele indica o número de tempos, ou pulsos, né, que terão cada compasso. E o número inferior vai indicar a unidade de tempo de cada compasso. Certo? Por exemplo, no compasso 2/4, o número superior indica que o compasso tem 2 tempos. Cada compasso, são vários compassos, cada compasso vai ter 2 tempos. E o número inferior indica qual figura vai valer cada tempo. Como assim? Você vê aqui que de cima é fácil, né? São 2 tempos, você vai ter o tempo 1 e o tempo 2. Agora, qual figura vai ser a minha unidade de tempo? É esse número 4 aqui. Como é que eu vou ver isso? Você vai lá na tabela, volta, vai lá na tabela. Ele indica que a unidade de tempo é a 4ª parte da semibreve, dessa que tem maior valor, que é a semínima. Ou seja, tá vendo o número 4 aqui do lado embaixo? A parte inferior da fração aqui. Então, a minha unidade de tempo vai ser essa. Se o número de baixo fosse 8, a minha unidade de tempo seria essa. Se fosse 16, seria essa. Se fosse 2, seria essa. Se fosse 1, seria essa a unidade de tempo. Tá? A gente vai entender melhor isso quando chegar lá na parte lá nos exemplos práticos. Quando tiver, você visualizar a partitura. Aí aqui, compasso 3/4, são 3 tempos, e a unidade de tempo é a semicolcheia, que é aquela que eu já mostrei para vocês. Aqui também, a diferença são 4 tempos, mas a unidade de tempo é a mesma. No caso dos compassos simples, a unidade de tempo é a mesma, desses 3 no caso. Agora vamos ver aqui os exemplos práticos. Como é que isso funciona? A gente tem um exemplo aqui de um 2/4. Parte de cima, 2 tempos. E a unidade de tempo é a
semicolcheia. Ou seja, essa figura que está aqui, ó, em cima do meu X aqui, ela vale um tempo. Então eu botei uma figura dessa no primeiro tempo, uma figura no segundo tempo. Tá? E o que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou tocar uma nota na minha caixa no primeiro tempo e uma nota no segundo. Eu vou contar primeiro, vou contar a pulsação antes de entrar na partitura e vou executar o que está escrito ali. Ó. 1, 2, 1, 2. Ou seja, um som no primeiro tempo, um som no segundo. Ok? Fechei meu compasso, está aqui fechado. Próximo compasso. Eu vejo essa figura aqui, ó. Se você for lá na tabela de valores, você vai ver que essa figura, ó, opa, ela vale duas dessas. Ou seja, essa figura ela vale dois tempos. Mas aí se ela vale dois tempos, você pode me perguntar, mas vou tocar o primeiro ou o segundo? Não, você sempre vai tocar o primeiro, porque o segundo seria aquela sustentação. Lembra? Eu falei da sustentação. É aquela sustentação que nós, vamos tocar caixa, não temos. Então, se eu toco o primeiro, o segundo é a sustentação. A gente não tem, funciona como uma pausa. Então, eu toco aqui só o segundo compasso, né? Esse que está em cima do cursor. 1, 2, 1, 2. Próximo compasso. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma semicolcheia, certo? E aqui, fechei o meu primeiro tempo. No segundo tempo, eu tenho o quê? Uma pausa dela. Ou seja, o primeiro é som, o segundo eu só conto o tempo, ou seja, o silêncio. 1, 2 e 1, 2. O 2 é silêncio. Na verdade, por que apareceu isso? Na verdade, para bateria ou percussão, isso daqui vai soar da mesma forma. Ok? Não sei por que apareceu isso, mas tudo bem. Seguindo, nesse compasso aqui, eu tenho o que? Duas colcheias. Olha aqui. Nesse compasso aqui. Colcheias. Se você for lá na tabela, você vai ver que a colcheia ela equivale a uma dessa. Ou seja, em um tempo, eu vou ter que tocar o quê? Dois sons na minha caixa. Dois toques na minha caixa. Pô, mas como é que eu vou fazer isso? Você vai tocar na primeira metade e na segunda metade do primeiro tempo. Como? 1, 2. 1 e 2. Mas para eu saber que eu vou tocar exatamente na metade, eu desde o início eu vou tocar o tempo, vou contar, né? O tempo e a metade dele. E vou tocar o que está escrito. 1 e 2. Vamos lá daqui. Eu vou seguindo. Deixa eu botar o cursor aqui em cima. Vamos começar daqui. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 1 e 2 e. Ok? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir daqui até o final e depois eu vou explicar. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e. O restante eu não vou considerar porque é tudo pausa. Então o que eu fiz aqui? Duas notas, dois sons no primeiro tempo, dois no segundo. Aqui eu tenho uma pausa dessa figura, ou seja, é o compasso inteiro de pausa. Então é 1, 2 e só com pausa. E aqui, som no primeiro tempo, segundo tempo, metade, a primeira metade pausa, a segunda metade som. Então aqui é 1 e 2 e 2 e, certo? E aqui é 1 e. No caso, a mesma coisa, só que a primeira metade está aqui, ó. Primeira metade do primeiro tempo, pausa. Segunda metade, som. Certo? Então vamos daqui até o final. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e
1, E, 2, E. O mesmo raciocínio serve para o 3x4, só que ao invés de você contar até 2, você vai contar até 3. Certo? 1, 2, C, 3, E, 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, 3. E isso foi uma coisa que eu não expliquei ainda. Isso daqui é uma nota que tem um pontinho. Esse pontinho se chama ponto de aumento. Se só tivesse essa nota aqui, estaria errado, né? Porque ela vale 2 tempos. Cadê o terceiro? O terceiro é justamente esse pontinho aqui de aumento, tá? No compasso, ele nunca pode ter mais ou menos tempos do que está indicado na fórmula dele lá, tá? Eu vou explicar isso mais abaixo. Seguindo aqui o 4x4, a mesma coisa, só que contamos até 4. 1, 2, 3, 4. 1, e 2, e 3, e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. 1, e 2, e 3, e 4. 1, 2, 3, 4. Se eu fosse fazer isso com a minha voz, toco um outro instrumento, eu tenho que sustentar a nota. Então aqui, por exemplo, eu teria que fazer isso. Desculpa, eu vou fazer o contrário. Vou bater aqui os tempos e vou cantar. 3, 4 e pá, 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 ok? E ali nós vamos agora ver a nossa leitura rítmica da semana. Bom, gente, primeira série do Pozzoli, também eu disponibilizei isso lá em PDF. Na verdade, disponibilizei o livro todo do Pozzoli, né? Mas aí você vai lá, ó, com página 22, né? Você chega lá na primeira série. Aí você tem 2x4, desculpa, 3x4 e o 4x4. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu quero que vocês façam somente o 2x4. Ou seja, esse aqui, ó, começa aqui e termina aqui. Só que vocês vão ler, tá vendo? Tem uns números ali em cima, aqueles números não querem dizer nada não, aquilo é só para você se localizar na partitura. Você vai lendo como se não existisse barra de compasso, como se não se passe direto. A barra de compasso serve só para você organizar essas figuras. Tá? Mas você lê direto e só vai parar aqui, ó, no final, né? Tem o número 10, você para aqui no final. Eu vou pedir para vocês tocarem isso o quê? No praticável de vocês, com a baqueta, somente com a mão direita. Não usa a mão esquerda, usa só a mão direita, tá? Porque a intenção disso aqui é leitura. Eu poderia pegar e usar palmas, porque aqui a ideia não é técnica. Técnica a gente vai estudar tem outro exercício de técnica de vocês. Eu falei tudo isso de teoria musical, aquela coisa lá, aquela parte teórica aplicada, foi para poder chegar aqui e a gente começar a fazer essa leitura. Bom, vamos ler aqui, ó. Então, só analisando aqui, ó. Começa aqui, mesma coisa do outro, uma nota, uma figura, um som no primeiro, um som no segundo tempo, som no primeiro tempo, pausa no segundo, som no primeiro tempo, 2 sons no segundo, e por aí vai, tá? Lembra outra coisa, isso daqui, ó, é uma colcheia, tá? Porque você pode escrever de maneiras diferentes, mas isso daqui é uma colcheia. Essa figura aqui é igual a essa daqui, ó. Tá ok? Então vamos tocar a partir daqui, do início. Vou pegar minha baqueta, vou tocar no meu praticável. Vocês não estão vendo o praticável aqui, mas depois, até porque o interessante é só vocês ouvirem o som.
Não tem porquê. A questão do praticar vocês vão ver na hora da técnica. Então, 1, 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 2 1 e 2 1 2 1 e 2 e 1 2 1 e 2 e 1 2 1 2 e 1 e 2 1 e 2 1 2 1 e 2 e 1 e 2 1 2 e 1 2 1 e 2 e 1 e 2. Ok, li a partitura, li meu exercício todo do início até o fim. E é isso que eu quero que vocês façam. Vai estar bom quando? Quando você conseguir fazer daqui até aqui sem parar. Você pode até errar uma coisinha ou outra no meio, mas você não pode parar, certo? Se você tiver com alguma dúvida aqui, volta, por exemplo. Ah, estou com dúvida, aqui isso está me pegando distraído, deixa eu ver alguma coisa. Ah, o 8 e o 9. Você pega o 8 e o 9 e você fica repetindo isso daqui, ó, várias vezes. Resolveu o problema? Aí volta lá do início, faz do início até o final. Uma outra coisa que você pode usar, até eu falei lá, é você baixar o metrônomo e usar o metrônomo para auxiliar vocês, tá? Deixa eu botar aqui. Aqui. Esse cara aqui é o metrônomo, tá? Só que você não precisa comprar um metrônomo. Isso aqui eu tenho, isso aqui é mais velho do que sei lá o que. É muito antigo. Hoje em dia você baixa isso pelo celular de graça, entendeu? São aplicativos de metrônomo. E aí isso faz o quê? Isso só fica contando o tempo. Tem umas numerações aqui e ele conta o tempo da música. Eu posso botar aqui contando, no caso, o tempo e a metade dele. 1 e 2 e 1 e 2 e. Eu posso botar o beat contando o tempo. 1 e 2 e 1. Tá vendo que fica mais rápido? Mas fica mais confortável se contando o tempo e a metade dele. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e. E aí, a partir daí, você vai fazendo a sua leitura, ok? E é isso, gente. Aí esse é o primeiro exercício para casa, exercício de casa para vocês, tá? O outro vai ser de técnica que eu vou passar agora.